Olá, bom dia, boa tarde, queridos alunos. Estamos em uma semana muito especial, onde estamos relembrando a origem e o caminho percorrido pelo nosso Salvador, quando ele se entregou para nos proporcionar a redenção. Isso é maravilhoso, né? Ontem, no primeiro dia de devocionais, nós falamos sobre a Páscoa dos Hebreus, que foi exatamente quando o Senhor instituiu a Páscoa, na ocasião da morte dos primogênitos lá no Egito, né? Então, ontem, no vídeo de ontem, nós falamos sobre isso, sobre a importância da figura do cordeiro naquele contexto e também sobre a forma como o Senhor livrou da morte os filhos dos hebreus que obedeceram a sua ordenança e fizeram aquilo que deveria ser feito, passando o sangue nos umbrais das portas para que ali ficasse uma marca, que o anjo da morte deveria passar por cima e ignorar os filhos dos hebreus que não morreriam, daqueles que fossem obedientes. No final, nós falamos sobre como as coisas do Velho Testamento se revelam no Novo, né? E falamos então sobre o significado de Jesus Cristo, né? Lá no Natal do ano passado, em nossos devocionais, que também estão aqui disponíveis no nosso canal, a gente fala sobre o nascimento do nosso Salvador, né? Então, nós temos acho que 5 ou 6 vídeos falando sobre isso. E aí Jesus nasceu, Jesus cresceu, foi uma criança educada, né, na religião do judaísmo, os seus pais eram judeus e ele foi educado nessa religião, né? E ele se tornou então um adulto. E Jesus tinha uma missão, né? Deus o enviou à terra para cumprir um plano, que é o plano da nossa salvação. E aí, percorrendo, né, os evangelhos, nós temos as histórias das coisas que aconteceram com o nosso rei, que apesar de ser um rei, ele viveu de forma muito simples, em contato com as pessoas, atendendo os necessitados, realizando milagres, curas, conversando com aqueles que a sociedade ignorava, como as mulheres, os doentes, aqueles que tinham doenças contagiosas, né? Temos todos os relatos aí na palavra de Deus sobre tudo que Jesus fez, né? Durante o seu ministério aqui na terra. E aí, lá quando Jesus já está próximo do dia de chegar o momento, né? Que ele deveria ser crucificado, nós temos então o episódio da entrada de Jesus em Jerusalém, né, que a Bíblia coloca como subtítulo a entrada triunfal em Jerusalém. Em João capítulo 12 nós temos esse relato e eu farei a leitura para vocês, prestem bastante atenção. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei vem aí, montado em um filho de jumenta. Os seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto à multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte, os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais. Eis aí vai o mundo após ele, né?
Então, um pouquinho antes de Jesus entrar em Jerusalém, em cima do jumentinho, ele havia ressuscitado Lázaro, né? Ele havia ressuscitado Lázaro, que era o seu amigo. Ele havia sido ungido por Maria com o perfume caro. Vocês conhecem todas essas histórias. E então, Jesus continuou, né? A Bíblia fala que foi alguns dias antes da Páscoa, né? Quando Maria ungiu os pés de Jesus com o seu perfume caro e secou com os seus cabelos, demonstrando adoração, reverência ao nosso Senhor. E aí então Jesus sobe no jumentinho e entra em Jerusalém. A questão hoje é: isso de Jesus entrar em Jerusalém em cima de um jumentinho já estava profetizado lá em Zacarias, já dizia sobre isso, que foi um livro escrito muito antes de Jesus nascer. Já havia uma profecia que o Rei dos Reis entraria na cidade sobre um jumentinho, assentado em um jumentinho. E ele seria aclamado, né? Olha a imagem aí das pessoas com ramos, né? Aclamando a entrada de Jesus e dizendo: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Essa então foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E essa entrada é literalmente uma entrada para um caminho que Jesus percorreria até o dia da sua crucificação, ali na semana da Páscoa, que nós chamamos de Semana Santa. Então, amanhã nós vamos falar sobre um outro episódio do que aconteceu naquela semana de Páscoa dos judeus, em que Jesus estava prestes a se entregar por nós. Hoje, o meu desafio, que eu gostaria de fazê-los pensar, é sobre como nós estamos preparando o nosso coração para Jesus passar, né? Quando é Natal, é Páscoa, a gente fala muito sobre Jesus nas escolas cristãs. Mas nós não podemos nos esquecer de que o nosso coração ele precisa sempre estar preparado para nos lembrarmos do nascimento, da morte, da ressurreição do nosso Senhor. Ele deseja um relacionamento conosco, uma amizade conosco. E para isso nós devemos parar tudo, orar, pedir para que o Senhor venha e fale ao nosso coração, né? Nos lembrar do sacrifício e pensar na nossa própria vida. A minha própria vida tem sido uma vida que honra ao sacrifício de Jesus? Ninguém é perfeito, né? Nós sabemos, ninguém é perfeito. Mas nós podemos, com as nossas decisões diárias, honrar este lugar que Jesus ocupa no nosso coração, né? As crianças que creem em Jesus, elas buscam através da obediência à sua palavra, da obediência aos pais, do zelo com os estudos, honrar o Jesus que habita no coração delas. E eu sei que ele habita aí no seu coraçãozinho. Então ore, pense, reflita, fale com Deus. Faça do trono do seu coração o melhor lugar, um lugar digno para que se assente o nosso Rei Jesus. Fiquem com Deus, nós nos vemos amanhã e até mais.